Alunos e alunas, nós vamos dar sequência, ainda pertinente ao capítulo destinado a coibir condutas criminosas em face do patrimônio de alguém. Tratamos anteriormente do crime de furto, de roubo e de latrocínio, cuja diferença basilar entre eles é que no furto existe a subtração, mas sem emprego de violência contra a pessoa, enquanto que no roubo há a prática da violência em face à pessoa para obter o intento de subtrair o patrimônio. E, por vezes, esta violência implica em um outro resultado, um resultado mais gravoso, que seria o resultado da violência que redunda na lesão corporal de natureza grave, ou então, como resultado da subtração e da violência, resulta a morte do sujeito, ou do titular do bem, ou do possuidor do bem, razão pela qual o legislador aplica-se uma pena mais severa, denominada esse resultado como latrocínio. E abordamos também que a maior corrente não admite, digamos, o crime de bagatela para absolver através do princípio da insignificância, como ocorre no furto, quando ele for praticado com violência, embora o valor da res furtiva seja pequeno. Da mesma forma, o crime praticado para saciar uma necessidade premente, denominado falimélico, aí existem duas correntes doutrinárias. Uma entende que mesmo usando-se da violência, sendo para satisfazer uma necessidade premente, pode sim ser absolvido pelo princípio da insignificância. A outra corrente diz que não, pela gravidade, pela violência empregada, verifica-se o sofrimento da vítima, razão pela qual não se amola. Pois bem, vamos agora então para o artigo 158, que é o crime de extorsão. Antes nós temos que lembrar, quando nós tratamos do crime tipificado no artigo 146 do Código Penal. Porém, o 146 estava no capítulo destinado aos crimes contra a liberdade individual. E agora aparece a extorsão, que também tolhe a liberdade individual e, da mesma forma, pratica o constrangimento. No artigo 146, era a conduta de constranger alguém para quê? Para deixar de fazer algo que não consta como norma proibitiva na lei e para fazer alguma coisa contrário ao texto legal. Bastava isso para configurar o constrangimento. Pois bem, agora nós adentramos no artigo 158. O 146 seguia aquela máxima de que, do artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Aqui também segue o mesmo raciocínio, porém, essa conduta delitiva tem como escopo o quê? A subtração do patrimônio de alguém, ou seja, tem como objetivo principal obter alguma vantagem, seja ela lícita, seja ela ilícita. O que é que diz a extorsão, a sua conceituação?
nada mais é do que o ato de constranger alguém mediante o quê? E aí vem, por isso que se chama de crime complexo, mediante violência ou grave ameaça. E aqui agora o significado da conceituação. Com o fim de obter vantagem econômica indevida para si ou para outro, a fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Essa última parte, basicamente, refere-se ao artigo 146, que seria do constrangimento. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui, além do constrangimento da obrigatoriedade, o sujeito usa da violência ou da grave ameaça. Mas qual é o objetivo dessa violência ou grave ameaça? É a obtenção de uma vantagem econômica. Daí a razão dele constar no crime contra o patrimônio. Ele objetiva o quê? Um resultado econômico, um resultado de valor. E é por isso que ele vai extorquir, praticar essa conduta de constrangimento ou obrigar alguém a fazer alguma coisa. Neste diapasão nós temos como bem jurídico tutelado, ou seja, toda vez que o legislador editou uma norma, um tipo penal, ele tem como significado primordial a proteção de um bem jurídico. Esta é a função basilar do direito penal: proteger um bem jurídico através da ameaça de uma sanção penal, que seria a perda da liberdade ou a restrição de direitos. Logo aqui, o bem a ser protegido por essa norma do artigo 158 é proteger a liberdade. Por quê? Porque evitar o constrangimento de alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mais do que isso, protege também o patrimônio e a integridade física do sujeito. Porque nós veremos lá adiante que se como resultado implica nenhuma consequência maior, tal qual ocorre no 157, a pena será bem mais elevada. Por isso é que se diz que o artigo 158 também é um crime complexo. Por quê? Porque nesta conduta podem incidir diversos tipos penais. Pode incidir o crime tipificado no artigo 144, que é de ameaça. Pode ser tipificado no artigo 146, de constrangimento ilegal. Pode ser tipificado no artigo 129, que é a lesão corporal. E pode ser tipificado no artigo 155 do Código Penal, que é a subtração para si ou para outro de coisa móvel alheia. Daí a razão de chamar-se de crime complexo, porque nele podem incidir diversos tipos penais. Mas o legislador não quis assim. Ele fundiu, ele adequou todos os demais tipos para colocar em um só e chamar de crime de extorsão. Sujeito ativo e passivo. Não existe qualidade especial. Não existe uma exigência de que para configurar este crime o sujeito precisa ser isso ou aquilo, como ocorre no peculato. No peculato só pode ser praticado por servidor público, por funcionário público ou alguém que esteja nessas condições. Claro que se for um peculato e tiver a participação de mais do que uma pessoa e os outros não são funcionários públicos, responde pelo mesmo crime, para não se aplicar penas diferentes para um mesmo crime, que é a teoria unitária do crime. Então, como não existe qualidade especial, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o passivo da mesma forma. Porém, há situações, há vezes que pode ocorrer a participação de dois sujeitos passivos. Exemplo,
a violência recai sobre uma pessoa. E a perda do patrimônio vai recair sobre outra pessoa. Alguém é proprietário, possuidor do patrimônio, mas a violência foi sofrida por outra pessoa. Então, nesse caso, as duas pessoas vão se figurar como vítima. Não podemos confundir com o crime de ameaça, capitulado no artigo 147. Neste, o mal ameaçado é injusto. Na extorsão, tanto faz ser justo quanto injusto. E, dependendo da forma em que ele for praticado, esta extorsão pode ser também majorada. Eu falo sempre em majorada para que se possa verificar que aí sempre há um aumento de pena. Quando é que majora esta pena? Ela vai sofrer um acréscimo de 1/3 e pode ser até a metade. O juiz vai ter o livre arbítrio, a faculdade de optar entre aumentar 1/3 ou até a metade da pena. Quando isso ocorre? Quando houver concurso eventual de pessoas. Quando 2 ou mais pessoas se unem para a prática desse delito. E quando também emprega arma para facilitar a conduta extorsiva. E agora vem também uma outra situação. A pena passa, segundo consta no mesmo artigo 157, as situações de gravidade. Por exemplo, quando essa conduta for praticada e resultar lesão corporal de natureza grave, ela será de 7 a 15 anos, pelo resultado da conduta de extorsão. Também como resultado da conduta de extorsão ocorrer a morte não querida, mesmo assim a pena será aplicada, querida ou não querida, será aplicada de 20 a 30 anos. Ela não recebeu o mesmo tratamento do 157 no que diz respeito à subtração de veículo automotor, manter a vítima em seu poder, mas as outras coisas ela praticamente recepcionou. E agora nós vamos para a consumação. Quando é que esse crime se consuma? Esse crime se consuma com o quê? Com o comportamento da vítima da conduta delitiva. Quando é o comportamento da vítima? Quando ela faz, quando ela tolera que se faça ou deixa de fazer alguma coisa. Ressaltando, desde que o fim é obter vantagem ilícita. Este é o arcabouço principal do tipo penal, a obtenção de uma vantagem ilícita. Porque se não fosse a obtenção de vantagem ilícita, que seria o quê? Seria o crime meramente de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 146. Nesta circunstância, é possível a tentativa, crime tentado e não consumado. Tentou, mas não realizou seu intento. A pena terá uma redução àquela que vocês já estudaram no artigo 14. E a ação penal, para essa espécie de conduta, não poderia ser diferente. É uma ação penal pública incondicionada. Tenham sempre em mente, via de regra, quando o potencial ofensivo for médio ou grande, o legislador sempre primou pela ação pública incondicionada, levando a sua titularidade ao Ministério Público, mesmo que a vítima não queira que o sujeito ativo do crime seja processado, mesmo assim ele o será, porque a vítima não é a titular da ação. O titular da ação é o Ministério Público. Então, como resultado desta conduta do crime de extorsão, nós temos uma pena elevada. Vejam bem, para a extorsão simples, ou a extorsão propriamente dito, mediante violência, ou grave ameaça, a violência que eu me refiro, é quando se provoca lesão corporal de natureza leve.
de natureza leve, está implícita no próprio caput do artigo 158. Neste caso, a pena será de 4 a 10 anos. Na pena majorada, evidentemente que vai elevar de 1/3 até metade. Já quando for qualificado pelo resultado, lesão corporal de natureza grave, 7 a 15 anos. Quando resultar na morte, de 20 a 30 anos. Todas elas são cumuladas com a multa. Por que eu faço essa diferença da majorada, da majoração e da qualificadora? Primeiro, nós temos o crime simples, que é normalmente, em via de regra, no caput do artigo. Quando o juiz vai sentenciar alguém, a primeira fase, ele vai ter que verificar o quê? Vai ter que verificar as circunstâncias do artigo 59, que seriam circunstância judicial do juiz, personalidade do agente, o caminho percorrido pelo agente para a prática do ato criminoso, denominado de iter criminis, a contribuição que a vítima teria dado para que ocorresse o evento, para numa segunda fase verificar as agravantes e atenuantes. Depois nós vamos verificar as causas especiais de aumento de pena, que seriam essas. É por isso que eu ressalto sempre. Com relação à classificação doutrinária, nós temos, como já disse antes, um crime comum. Não exige-se qualidade especial do sujeito para a prática deste evento. Crime de dano, evidentemente, constitui uma lesão efetiva do bem tutelado. Por isso que ele está incrustado no capítulo destinado aos crimes contra o patrimônio, onde ocorre um dano a esse bem jurídico. E agora vem uma questão bastante interessante, porque ele é um crime formal. Ele é um crime formal. Como eu explicaria a formalidade de um crime? Que ele pode ser material, com resultado lesão corporal ou morte do sujeito, ou então a verdadeira violência. Ele é formal no sentido de consumação. Por que consumação? Se o objetivo da prática dessa conduta é a obtenção de uma vantagem econômica, poderia-se pensar, então ele só vai ser consumido, concretizado esse intento, esse delito, quando ele obtiver essa vantagem econômica. Certa a pergunta? Não. Ele se consuma mesmo que ele não tenha obtido a vantagem econômica. Tenha praticado a conduta de constrangimento, mas não conseguiu extorquir, trazer para si aquela vantagem. Mesmo assim, o crime é concluído, é consumado, porque ele é formal, não depende do resultado naturalístico do apossamento dessa vantagem para ele se concretizar. E também é um crime comissivo. Sempre o crime comissivo é representado por um verbo, é representado pelo núcleo do tipo que é a ação. Neste caso, a ação é o quê? Positiva. Ele age, ele sai da esfera íntima para exteriorizar o ânimos da prática do delito. Evidentemente que esse tipo de crime só pode ser doloso. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Não existe a forma culposa. Não posso eu constranger alguém por negligência, imprudência ou imperícia. Eu só posso constranger alguém quando eu tiver o dolo, a vontade, o ânimo de praticar essa conduta. E também é um crime considerado crime de forma livre e de conteúdo variado. Por que de forma livre e de conteúdo variado?
porque ele pode ser empregado, nele pode ser empregado qualquer meio, qualquer forma, qualquer modo para praticar essa conduta. Não se elege um único jeito, um único estilo da prática desta conduta. E ele é instantâneo, diferentemente de outros que nós vamos tratar, por exemplo, cárcere privado, porque esse aqui ele se realiza no momento da prática dessa conduta de constrangimento. Por isso é instantâneo, não se prolonga no tempo. E é também um crime unissubjetivo. Unissubjetivo quer dizer que ele pode ser praticado somente por um agente. Não há uma exigência de concurso de pessoas para sua realização, para sua concretização. Aqui basta um sujeito só praticar a conduta.